Os filtros de sobreposição podem ser utilizados sempre que você quiser sobrepor a graficação ou esconder um determinado grupo de elementos que atenda uma condição em comum, certo? Então, o filtro de sobreposição vai ficar lá no VG. Eu entrei no VG digitando um atalho VG e então vou entrar aqui em filtros, a última aba do VG. Essa é a tabela que possui os filtros que estão aplicados à vista. Eu não possuo nenhum filtro ainda, então eu vou clicar em adicionar para a gente criar um filtro. Depois de clicar em adicionar, editar novo, né? A gente pode ter os filtros eles ficam tabelados aqui, né? Então eu não tenho nenhum filtro ainda, nenhum tipo de filtro para carregar na minha tabela de filtros. Então eu vou criar um tipo de filtro aqui. Para criar um tipo, ele entrou então nessa interface que me permite criar um novo tipo de filtro. Vou chamar esse filtro de filtro das paredes. Depois que você sabe o que você vai estar fazendo, é mais interessante você especificar melhor o nome desse filtro. Por exemplo, paredes mais altas que, paredes com a altura tal, paredes com a espessura acima ou abaixo de, né? Então, seja mais específico nos nomes dos filtros depois, tá? Então, aqui eu posso escolher qual categoria que vai receber o filtro. Posso escolher várias categorias que atendam a essa condição que eu estou para colocar ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou escolher lá a categoria paredes. Então, ele já detectou as paredes aqui. E dentro das paredes eu tenho um certo número aí de parâmetros e eu posso escolher um desses parâmetros para atribuir uma categoria ao parâmetro, certo? Então aqui eu posso escolher, por exemplo, a categoria comentários, tá? Que é uma categoria preenchível, que é um parâmetro preenchível que o Revit tem ali na paleta de propriedades das paredes, tá? Então, comentários é uma das propriedades das paredes e eu posso escolher se eu quero que seja igual ao valor que eu vou digitar aqui, se eu quero que seja maior ou menor que o valor que eu vou digitar aqui, se eu quero que apenas contenha o valor, né? Contenha o elemento que eu vou digitar, se eu quero que inicie ou termine, tá? Então, por exemplo, se eu colocar comentários é igual a erro, vamos supor que aqui eu tô num processo de revisão do meu projeto e as paredes que eu identifico um certo erro, eu vou clicar em cima e nos comentários eu vou escrever, essa parede tem um erro, né? Eu poderia até fazer contém, né? Que daí a pessoa lá nos comentários coloca por escrito, erro, dois pontos, a parede está sobrepondo um pilar, algo do tipo, né? Então, aqui eu coloquei contém erro, certo? Então vou atrelar, vou jogar esse filtro que eu criei para a tabela de filtros ativos, certo? E antes de agora a gente já tem a condição, certo? E eu teria que dizer se eu quero, o que, que eu quero fazer com os elementos que têm essa condição. Se eu quero esconder eles, se eu quero mudar a graficação, se eu quero colocar em meio tom. Já já eu vou voltar para fazer isso. Primeiro eu vou lá dar um OK, né? E mostrar para vocês que toda parede que eu selecionar, eu posso vir aqui então, o parâmetro comentários, ele fica aqui, ó, na paleta de propriedades. Então, se eu digitar aqui erro, a parede não deve existir, certo? Coloquei aqui, está comentado, ok. Agora lá nos meus filtros, eu vou dizer que as paredes que não devem existir, que estão com esse comentário, vão ficar na cor vermelha. Como é uma vista de revisão, essa aqui de projeto, eu vou dizer que é para ficar. Opa, é lá no corte, né? Essas paredes estão aparecendo em corte. Então eu vou dizer que é para aparecer vermelho. Ok? Então, ok. Tá aí a minha parede aparecendo em vermelho. E todos os elementos que eu identificar ali, essa aqui também tem um erro. Erro. Cadê comentários? Erro.
eliminar. Tá aí a minha parede vermelha. Lembrando que os filtros eles vão servir só para essa vista. Então, além do meu pavimento térreo de arquitetura normal, eu posso ter um pavimento térreo para revisões, né? Eu posso ter uma vista lá chamada pavimento térreo de revisões, certo? E isso é legal porque, aliado ao comando que a gente vai aprender no próximo vídeo, que são os modelos de vista, você pode ter várias pré-definições. Quando você inicia o projeto, você pode gerar uma vista térrea para layout, uma vista térrea para documentação, uma vista térrea para revisão e tudo mais, certo? Um outro exemplo muito comum aqui para a gente consolidar aí o conhecimento, esse exemplo eu vou fazer lá naquele outro exercício da guarita, que é também um exercício que a gente vem usando nesse módulo, né? Vou pegar a vista 3D, vou fazer aquela duplicata que eu já comentei, aquela vista estrutural, onde eu já comentei um errinho que acontece em outras aulas, né? Então eu vou colocar aqui o estrutural 3D, vou aplicar o modelo de vista do 3D estrutural, certo? E nesse modelo de vista, eu configurei ele para que ele escondesse tudo que não é de arquitetura, só que os pisos, infelizmente, os pisos de acabamento e os pisos da laje, né, os pisos estruturais, eles são da mesma categoria. Então eu não tenho como esconder os dois separadamente, na verdade só manualmente, né, mas pelo ocultar na vista elementos, mas eu não tenho como esconder os dois separadamente de outra forma, né? Porque se eu for no VG e esconder aqui pisos, vai esconder tanto os pisos de acabamento quanto os pisos de laje, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar uma condição que minhas lajes tenham diferente dos pisos de acabamento. Tá? E quando a gente cria os pisos de acabamento pela aba arquitetura piso, existe uma condição que vai ser diferente, tá? Que é a seguinte: esse piso de acabamento aqui, ele vai ter esse parâmetro desmarcado. Ele não tem esse parâmetro. Parâmetro estrutural, ele é um parâmetro que é para servir se vai ser rígido o elemento, se vai ser reconhecido por softwares de análise ou não. Tá? Então, ele vem desmarcado e as lajes, se você criou elas pela aba estrutura piso, estrutura piso estrutural, as lajes ou pisos estruturais, eles vêm com isso marcado. Então, eu vou lá no meu VG, vou lá nos meus filtros e vou adicionar uma condição. Olha só, aqui eu tenho algumas condições já, mas eu vou adicionar aqui uma condição chamada pisos não estruturais. Pisos não estruturais. Ela está aqui, eu vou lá na categoria pisos. Então, aqui eu vou achar o parâmetro estrutural e vou dizer que ele é igual a... Peraí, eu estou... Pisos não estruturais. Eu estou separando os pisos não estruturais. Então, estrutural é igual a não, certo? Então, tudo que não for estrutural vai atender a minha condição. Todos os pisos de acabamento vão atender a minha condição. Então, vou dar um OK, pisos não estruturais, OK. E agora eu vou tirar a visibilidade. Porque daí, quando eu tirar a visibilidade, tudo que atender essa condição não vai aparecer, OK? Tá aí o resultado. E lembrando, eu posso atrelar esse filtro a um modelo de vista que a gente vai aprender no próximo vídeo, certo? Então ele já pode vir assim configurado. Então quando eu aplico o modelo de vista, a minha vista já vem sem os pisos de acabamento, certo? Então é muito poderosa essa e também a ferramenta dos modelos de vista, né? Na verdade, como eu falei desde o começo do módulo, esse módulo é muito importante porque você consegue manipular o seu projeto de uma forma bem precisa, certo? Então, esses foram os filtros. A gente vai seguir adiante com os modelos de vista. Até já!